Aqui nossa aula de cinética, tá? Acho que amanhã, pessoal, vou ter um tempinho livre, daí eu vou estar lá na B10, daí eu aviso vocês. Pegar a prova. Então, pessoal, vamos começar aqui nossa aula, tá? De parâmetro cinético. A gente vai começar hoje esse conteúdo, pessoal, um dos conteúdos principais de cinética. Né? Quem um dia for trabalhar no laboratório de cinética e reatores tem que saber determinar isso, tem que saber utilizar as técnicas que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos lá. Então, o objetivo é apresentar os métodos de aquisição e análise de dados cinéticos e aplicar os métodos de análise de dados cinéticos para determinado de reação e a constante da taxa. O áudio está aberto. Tá? Então, a gente vai falar rapidamente, né, os métodos que a gente tem aqui, experimentais, né, para fazer aquisição de dados. Depois, quais as técnicas que a gente pode utilizar para tratar esses dados que a gente obtém. Aqui a gente está interessado em determinar a ordem de reação, a constante da taxa e a reativação. Tá? Por quê? A gente é engenheiro químico, a gente é químico, a gente não é químico. Então a gente está interessado nesse momento em aprender a cinética química para quê? Para poder aplicar aqui nas equações de projeto dos reatores e assim eu poder projetar adequadamente o meu reator químico. Tá? Então, uma das principais importâncias de a gente determinar esses parâmetros cinéticos aqui envolve o projeto do reator químico. Tá? Se eu não conheço uma equação cinética, vou ter problemas aqui para fazer o projeto do reator. Aí vem a pergunta, bom, professor, como é que a gente faz para obter esses dados cinéticos? Na maioria dos trabalhos que vocês forem procurar na literatura, vocês vão verificar que o principal reator utilizado para a determinação de parâmetros cinéticos é o reator batelado. Tá? Por quê, professor? Porque no reator batelado eu consigo ter pequenos volumes, tá? Um trabalho ali da ordem de 1 litro, 500 ml mais ou menos, geralmente, dentro da reação que a gente está trabalhando. Tá? No batelado pequena escala, eu consigo manter temperatura constante, tá? Consigo ter um controle melhor de temperatura, controle melhor de pressão. Aí eu consigo também fazer tomadas de amostra de forma adequada. Tá? Então, para reações homogêneas, o reator batelado ele é o mais utilizado. Daí eu quero fazer um experimento para determinar o parâmetro cinético de uma reação química que eu estou interessado. Para eu fazer esse experimento cinético, tenho que saber qual vai ser a minha emissão da reação. Tá? Se eu vou ter que fornecer calor para o sistema até atingir uma determinada temperatura para ter uma iniciação térmica da reação química, ou se vai ser uma iniciação aqui por via fotoquímica. Tá? De repente, se eu quero degradar algum poluente utilizando luz ultravioleta, posso iniciar ele de forma fotoquímica. Tá? Posso iniciar essa reação de forma fotoquímica. Outra forma que a gente pode iniciar também aqui é iniciação eletroquímica. Eu posso ter reagentes que estão ali numa condição, reagentes, né, inorgânicos, podem estar ali numa condição estável, né, dentro de uma pilha eletroquímica, e daí a pilha eletroquímica ela pode ser ativada, né, pode alterar a condição ali dentro da pilha através de uma aplicação de uma diferença de potencial. Assim a gente consegue também ter iniciações, né, por via eletroquímica. Se eu vou fazer um experimento, eu tenho que utilizar uma técnica analítica. Tá? Então, eu tenho que ter uma forma de detectar uma substância de interesse, identificá-la e avaliá-la.
Ou seja, sempre vou estar atrelado com uma técnica analítica, ou para acompanhar a concentração, ou para acompanhar a pressão parcial que tem no meu sistema. Tá? Como eu já comentei, tem que ter temperatura controlada. Tá? Se em algum momento vocês forem trabalhar com um reator químico e for querer estudar a cinética de reação dentro daquele reator, você tem que ter temperatura constante. Essa temperatura tem que ser constante e tem que ser controlada. Se eu tiver variações de temperatura, por exemplo, comecei meu experimento com 30 graus e durante o experimento a temperatura aumentou para 50, por exemplo, eu não posso utilizar esses dados que eu vou obter ali para determinar uma cinética de reação. Tá? Então, todo e qualquer experimento que a gente for fazer cinética química, determinar os parâmetros cinéticos, tem que ter uma temperatura constante e controlada. A mesma coisa vale para a pressão. Tá? Se eu estiver trabalhando com vaso de pressão, se eu estiver trabalhando com uma reação, seja ela líquida, seja ela gasosa, né, e tiver uma pressão ali que seja diferente da atmosférica, eu tenho que ter medições de pressão, tá? E eu tenho que, de alguma forma, procurar manter a pressão constante, tá? Ou ter formas de acompanhar a variação da pressão em função do tempo. Tá? Outras considerações, tá? Tem que ter medidas precisas do tempo. Tá? Então, antes de começar o experimento, defino de quanto tempo vou fazer uma coleta de amostra do reator. O nível de agitação. Tá? Como eu estou olhando para um reator tanque, um reator batelado aqui, a gente está considerando ele como um tanque, eu tenho que ter aqui a condição de mistura perfeita. Tá? Ou seja, eu tenho que proporcionar ali dentro uma idealidade. Tá? Professor, como que seria uma situação de não idealidade de mistura? A gente tem aqui um videozinho. A gente tem aqui esse vídeo que mostra uma das variáveis que a gente tem que levar em conta na hora de montar um sistema. Tá? Geralmente a gente tem esse tipo de impelidor, tá? Com uma pá aqui na ponta, proporciona a agitação aqui do sistema. Então, se eu não tiver uma mistura perfeita dentro do meu reator batelado, a gente não vai ter uma cinética, não é possível determinar adequadamente a cinética química da reação. Tá? Não vai conseguir determinar os parâmetros cinéticos de maneira adequada. Tá? Aqui tem um exemplo, tá, de uma mistura que não é uma mistura perfeita, é uma mistura que tem anomalia. Tá? Observa ó, que pela posição incorreta do impelidor, pelo fato de não ter nenhuma chicana, as partículas aqui do modelo do vídeo, elas estão se concentrando ao fundo. Não tem uma mistura perfeita aqui dentro. Né? Tem uma mistura aqui embaixo que não é a ideal. Tá? Então, tendo reposicionamento no impelidor, com que a mistura ficasse mais homogênea. Tá? Então, a posição que eu coloco o impelidor, a presença de chicanas aqui dentro, tá? São os fatores que a gente tem que levar em conta na hora de montar o sistema de agitação. Aquilo que eu comentei lá ainda há pouco. Eu tenho um sistema de pequenas proporções, eu tenho um sistema de pequeno volume, eu vou conseguir ali ter um nível de agitação adequado, um nível de agitação próximo da idealidade. Mas se eu começar a ter um vaso maior, tá? Eu vou começar a ter problemas de idealidade, tá? de agitação ideal, a mistura perfeita.
Amostragem e análise, tá? Ou seja, quando eu for fazer a amostragem no meu sistema, tá? A alíquota que eu estou amostrando, ela tem que ser retirada sem perturbar o sistema, tá? E ela tem que ser uma amostra representativa do sistema. E também tenho que ter cuidado para saber quanto de volume que eu vou tirar em cada alíquota. Tá? Por exemplo, se eu tenho um sistema 50 ml, por exemplo, ou de 100 ml, mistura reacional, e eu tenho que tirar em uma hora 5 alíquotas, por exemplo, tenho que saber qual o volume de cada alíquota. Se eu tirar, por exemplo, 10 ml, no final eu vou ter só 50 ml de reação, de meio reacional. Então, eu vou estar causando uma perturbação no sistema. Então, quando a gente monta o experimento da cinética, a gente tem que ter ideia do tempo que a gente vai amostrar, o quanto que a gente vai amostrar, vai fazer a amostragem sem perturbação, tá? E além de não ter essa questão da perturbação, eu tenho que fazer as contas para saber quanto de volume eu posso tirar da amostra, do meu meio reacional, né? Quanto de amostra eu posso tirar do meio reacional, de tal modo que eu não cause nenhuma perturbação no sistema. Tá? A amostra tem que ser representativa, tá? E a análise aqui tem que ser uma análise rápida. Tá? Professor, mas eu não tenho como analisar rápido. Tá? Não tenho como pegar logo minha reação química e levar para o equipamento para fazer análise. O cromatógrafo, o espectrofotômetro. Tá? O que você pode fazer? Estudar na literatura métodos de interrupção dessa reação química. Tá? Então, existem métodos que são aí bem conhecidos para se interromper a reação. Tá? E além disso, verificar se a sua mistura reacional, nessa tua amostra, ela pode ficar armazenada. Né? Quanto tempo ela pode ficar armazenada? Quais as condições de armazenamento? Tá? Se é ambiente seco, se é geladeira, se pode ficar na bancada. Tá? Então tem que ter essa análise aqui. Tá? Planejamento experimental. Tá? Você nunca vai para o laboratório sem fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Quais as vidrarias que eu vou precisar? Quais os reagentes que eu vou precisar? Quais as concentrações desses reagentes? Tenho que padronizar os reagentes? Quais as técnicas analíticas que eu vou utilizar depois do experimento? Tá? Eu tenho espaço no laboratório para trabalhar? Eu tenho vidraria adequada? Para manter temperatura constante, como é que eu vou manter temperatura constante no meu sistema? Tenho um trocador de calor? Tenho um banho-maria? Tenho um banho termostático? Tá? Ou seja, o planejamento experimental não é só aquela matriz, né, para fazer o experimento. O planejamento experimental aqui é toda a parte, o antes, o durante e o depois. Tá? Avaliar tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que pode dar errado no experimento. Tá? E o planejamento experimental é aquele, né, que deve ser visto lá no quarto período de vocês, acho que é no quarto ou no quinto, tem essa disciplina, tá? Onde eu vou pegar o mais simples que a gente tem é o planejamento fatorial, né, 2 elevado a n, tá? Onde eu pego ali n variáveis que eu quero estudar no meu sistema, e daí eu vario essas duas, eu altero essas duas variáveis entre dois níveis, né, e a partir daí eu tenho um conjunto de experimentos que eu posso, a partir deles, procurar otimizar o meu processo. Tá? Então, fazer um planejamento experimental aqui, ó, reduz recursos e reduz o teu tempo, tá? além de proporcionar uma otimização do teu trabalho, tá? E poder ser utilizado a parte de tratamento estatístico dos teus resultados. Ok, pessoal? Dando para acompanhar? Tá. Então, considerações gerais, a gente vê métodos convencionais de monitoramento. A gente tem dois métodos, os métodos químicos e os métodos físicos.
Os métodos químicos, basicamente, são aqueles que a gente pega uma alíquota do nosso meio reacional e faz ou uma titulometria, ou uma cromatografia líquida, ou uma cromatografia gasosa. Tá? Cromatografia gasosa eu uso para substâncias que são voláteis. Tá? Cromatografia líquida eu uso para substâncias que não são voláteis. Tá? Desvantagem dessas técnicas, tá? Químicas. Batelada, né? Tem que medir a conversão ao término do período de reação. Tá? Dependendo do sistema batelada que eu esteja utilizando, às vezes não é viável a gente tirar alíquotas. Tá? Eu dou um exemplo aqui do que a gente vai fazer no TCC do Richard. A gente vai usar um processo oxidativo avançado num reator. Vai ter de 100 ml de reacional, né? E daí a gente teve cuidado todo de planejar o experimento dele, né? Para que ele consiga, é um experimento batelado, né? Para que ele consiga tirar a alíquota da evolução do tempo, tá? Sem causar uma perturbação. É o primeiro trabalho que a gente vai conseguir, que a gente vai procurar fazer cinética de uma reação dentro do grupo. Tá? Outra desvantagem, né? Não fornecer informação contínua do progresso da reação, ou seja, se para cada tempo de reação eu tiver aqui que fazer uma batelada, tá? Pode ter problemáticas relacionadas à informação contínua da reação. Tá? E eu não consigo utilizar métodos químicos quando eu tenho reações muito rápidas. Então, se eu tiver uma reação ali que ela é muito rápida, tá? Eu não consigo utilizar esse método químico. Tá? Porque o tempo que eu vou levar entre pegar a amostra e levar para o laboratório para analisar, já vai me dar um erro muito grande aí na análise. Tá? Métodos físicos. Tá? Os métodos físicos, tá? A gente mede uma propriedade física da mistura reacional, independente da concentração durante a reação, sem retirada de amostra e sem perturbar o sistema. Tá? Então eu consigo aqui utilizar o método físico, onde eu utilizo ou potenciometria, ou refratometria, ou espectrofotometria, condutividade elétrica, ou medidas de variação de pressão ou volume. Tá? Que eu posso adaptar essa medição para o processo físico dentro do meu sistema. Tá? Então aqui nesse exemplo a gente consegue acompanhar a reação durante o percurso dela, durante ela está ocorrendo, ou seja, eu não preciso tirar uma alíquota para levar para o laboratório e analisar. Eu consigo ter dentro do sistema sensores físicos baseados nessas técnicas aqui, tá? Que podem me dar aqui como é que está variando a concentração ou a pressão em função do tempo. Tá? Mas também tem uma coisa que a gente faz bastante no laboratório, que é pegar a alíquota e também analisar por método físico. O método físico que a gente usa bastante, no caso do meu grupo de pesquisa, é a espectrofotometria. Usa bastante espectrofotometria, a gente usa bastante cromatografia líquida ou gasosa. Agora que a gente vai começar a trabalhar, a gente vai estar trabalhando com hidrometalurgia, a gente vai começar a fazer algumas técnicas aqui por via úmida, para determinar alguns metais. Porque a gente vem tendo problema com alguns equipamentos aqui que geralmente estão parados para manutenção. Então a gente está sendo o plano B, que utiliza a via úmida, a titulometria, para procurar fazer algumas análises que a gente precisa. Mas está aqui as técnicas, tá? Professor, são essas técnicas que a gente tem na literatura? Não. Tá? Tem aqui uma outra infinidade de técnicas que, se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. Tá? Essas aqui são as técnicas mais clássicas que a gente utiliza para poder acompanhar a reação química. Tá? Potenciometria, reações eletroquímicas, né? Refratometria, né? Mede aqui o índice de refração. Então, se eu tenho ali dentro do meu meio o consumo ou a produção de uma substância, né, que vá sofrer variação de índice de refração, eu posso utilizar essa técnica. Então, o exemplo disso daqui é na produção de bebida alcoólica. Quem
Quem produz bebida, quem trabalha em produção de bebidas, utiliza a refratometria ou para determinar grau Brix, ou para determinar a concentração de álcool, amostra. Espectrofotometria, e aqui tem um mundo de coisa, né? UV-Vis, FRX, ICP, tem uma que eu esqueci que o professor Ricardo Cerudo tem, que é semelhante ao ICP, só que eu esqueci o nome da técnica. Neonização. Atividade elétrica, tá? Então se eu tiver alguma substância ali no meu meio que vá se transformar em íon, que vá consumir algum íon no meio da reação com atividade elétrica. E daí aqui medidas de variação ou de pressão ou de volume. A maioria dos sistemas que a gente tem volume constante. Então se eu tiver um vaso, nesse vaso eu tiver variações de volume e de pressão, eu vou conseguir acompanhar a variação de pressão ali dentro, quando eu tiver o volume fixo. Se eu tiver com a pressão fixa, vou acompanhar a variação de volume. Tá? Dúvidas, pessoal? Vou para acompanhar? Beleza. Aí aqui, pessoal, a gente tem alguns métodos. Tá? Então a gente falou o método convencional, tipo monitorar a reação. Então é aqui, ó, preparos iniciais que eu tenho que ter, tipo laboratório, fazer um experimento de cinética. Métodos químicos que eu utilizo para monitorar a reação, ou seja, eu sempre vou ter do lado, né, de cinética e reatores, eu sempre vou ter que ter uma técnica analítica. A química analítica, ela sempre anda de mãos dadas com reatores químicos, não tem para onde correr. A maioria das coisas que vocês vão fazer, ou em PAI, ou em TCC, seja em reatores, seja em algumas outras áreas, vai precisar da química analítica. Praticamente 90% da vida de vocês. Então, métodos diretos. Aqui, com os métodos de avaliação de parâmetros cinéticos. Métodos diretos, pessoal, são aqueles que eu olho para um conjunto de dados, né? Ou então eu olho para a informação que é fornecida no problema e falo, é de primeira ordem, é de ordem zero, é de segunda ordem. E a partir desses dados simples, eu consigo determinar qual é a ordem, qual é a constante da taxa. A gente tem aqui um exemplo, tá? Reação elementar do tipo 2A, do produtos, onde a gente obteve essa tabela de variação da taxa de reação em função da concentração. A gente observa aqui um comportamento quando se dobra a concentração, acontece o comportamento com a taxa. Quando se dobra a concentração, acontece o comportamento com a taxa. Daí o problema pede para a gente calcular os parâmetros cinéticos da reação. Então, se o problema já fala que é uma reação elementar, já considera de cara uma reação de segunda ordem. Porque numa reação elementar, o coeficiente estequiométrico coincide com a ordem. Tá? Então, é uma reação elementar, a ordem de reação é conhecida, N igual a 2. E daí, a equação da taxa ela é dada por essa equação que está aqui em tela. Falta uma informação aqui no problema, tá? Mas aí a gente pode considerar como reação irreversível também, tá? E como a gente tem a ordem de reação, a gente pode aqui calcular o valor da constante da taxa. Então, eu posso pegar os valores que foram dados na tabela, calcular o valor da constante da taxa para cada um desses pares de valores, e a partir desses valores de constante da taxa, né, teria aqui 4 valores de constante da taxa, eu poderia aqui calcular um valor de Ka médio, tá? Caso os valores não fossem todos iguais entre si. Okay? Aqui é uma outra situação. Tá? Já não conheço a ordem de reação.
Para uma reação realizada em dadas condições operacionais, obteve os seguintes dados. Reação variando em função da ação. Tá? Então ele não me dá a reação química. Não diz se a reação ele não me dá informações gerais sobre a reação. Se é reversível, se é irreversível. Não diz se a reação é elementar, não é elementar. A partir daí ele pede para a gente calcular, determinar aqui qual é a ordem, qual é a constante da taxa. Então vamos olhar aqui para os dados. O que acontece com a taxa de reação em função da concentração? Quando eu dobro a taxa, eu dobro a concentração, a taxa dobra. Quando eu dobro a concentração, a taxa dobra. Quando eu triplico a concentração, a taxa triplica. Então eu estou observando aqui um comportamento basicamente linear. Quando eu tenho esse tipo de comportamento, olhando aqui, uma reação tem essa característica, ou seja, quando eu dobro a concentração, a taxa dobra. Então eu tenho basicamente uma relação linear, em relação à concentração. Então a gente tem aqui uma relação linear. Então, quando a gente tem esse tipo de relação linear, pode dizer que a reação ela é primeira ordem, por esse motivo. Dobro a concentração, eu dobro a taxa. Então, tem uma relação linear. E quando eu pego aqui o valor da constante, quando eu pego aqui, divido menos RA pela concentração, eu vou chegar nesse valor que é dado aqui, Então, o valor da constante da taxa ele vai ser igual a 4 segunda menos 1, por quê? Quando eu pego a equação da taxa para uma reação de primeira ordem, eu divido a taxa pela concentração, eu chego para todos os valores da tabela, para todos os pares de valores da tabela, eu chego aqui nesse valor casinho. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? A gente viu aqui, vocês devem ter visto em química geral em algum momento lá atrás, ou então química, esse tipo de determinação. Tá? Acho que até no ensino médio também, eles aplicaram algo semelhante a isso. Determinar a ordem de reação, determinar a constante da taxa, lá no ensino médio. Mas vai ser sempre tão simples assim? Não. Porque quando a gente for para o laboratório, o que a gente vai obter um dado de concentração em função do tempo. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso utilizando alguns outros métodos de determinação de parâmetros cinéticos. Inicial, integral, o excesso, o isolamento, taxas iniciais, meias-vidas e os mínimos quadrados. A gente vai dar aqui bastante ênfase ao diferencial integral. E os outros aqui a gente vai passar de uma forma um pouco mais acelerada. Então, método diferencial. Tá?
Diferencial, procedimento empregado nesse método pode ser ilustrado no caso de um reator batelado isotérmico, com temperatura e concentrações uniformes dentro do reator. Estou olhando aqui para o reator batelado isotérmico, tá? Concentração uniforme. Se ele está isotérmico, quer dizer que a temperatura dele é constante. A temperatura dele é constante, eu consigo fazer o experimento de cinética nele. Ele diz aqui que uma reação irreversível, volume constante, ele não dá ordem de reação. A gente tem esse comportamento aqui, uma reação irreversível, volume constante, tá? No reator batelado. Tá? Então, menos RA é igual a menos dCAdt, é igual a KCa elevado a uma ordem de reação. O que eu estou interessado aqui? Eu estou interessado em determinar o alfa e o casinho. Tá? Então, para simplificar minha vida, eu não ter aqui um gráfico exponencial, linearizo a equação, tá? E daí tem essa equação na forma linearizada. Eu vou fazer o que? Eu vou plotar dados do log neperiano da taxa de reação em função do log neperiano da concentração. Daí, se eu olhar para essa equação aqui, ela é uma equação da reta. Tá? E nessa equação da reta, o coeficiente angular me dá a ordem de reação em relação àquele reagente que eu estou avaliando, no caso aqui o A. E o log neperiano de casinho, que é o coeficiente linear, vai poder me dar aqui o valor da taxa. Okay? Esse valor aqui de log neperiano de K e valor de alfa, ele vem do ajuste de dados. Ele vem aqui de uma regressão linear. Só que eu tenho um problema aqui. Quando a gente vai para o laboratório, eu tenho dados de interação em função do tempo. Só que para utilizar o método diferencial, preciso dos dados de taxa de reação em função do tempo. Ou seja, minha necessidade aqui de obter a variação da taxa de reação em função do tempo. Perdão. Minha necessidade aqui de obter como é que varia a concentração em função do tempo. Ou seja, preciso obter os valores de taxa de reação. Tenho dois métodos para obter esses dados. O método numérico e o método de ajuste polinomial. Para eu utilizar o método numérico, esses dados de concentração em função do tempo têm que ser coletados no mesmo período. Ou seja, tem que ter o mesmo ΔT de cada amostra. Por exemplo, se eu fui lá para o laboratório, fazer um experimento de cinética no reator, estabeleci todos os parâmetros que eu preciso, vou entrar no sistema com uma concentração inicial, só que a cada intervalo ΔT, vou tirar uma alíquota. ΔT aqui tem que ser constante, ou seja, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 1 em 1 minuto. Então esse intervalo de tomada de amostra, intervalo constante, para utilizar esse método numérico aqui. Daí eu preciso calcular do primeiro ponto 0, 5, preciso calcular os valores de dCAdt. Para isso, no primeiro ponto, utilizo essa equação. No último ponto, utilizo essa equação. E para os pontos centrais, utilizo a terceira equação. Tá? A pessoa está colocando izinho, y, não sei o que e tal. Dá um pouquinho de entender de cara. Quando a gente for fazer exercício, vocês vão conseguir compreender. A gente abre essas equações. Tá?
Outro método que a gente tem, tá? Aí, só para complementar aqui, pessoal, com essas equações aqui, eu vou ter aqui na minha tabela mais uma linha, né, ou mais uma coluna, que seria a coluna da taxa. Como é que está variando a aceleração do tempo. A aceleração do tempo. Ou seja, eu vou ter aqui teria aqui uma linha para a taxa de reação. Ok? Outra forma que eu tenho, né, é pegar os dados aqui de concentração e função do tempo, plotar um gráfico de concentração e função do tempo no Excel. Então, pego concentração e função do tempo, coloco o tempo no eixo X, coloco a concentração no eixo Y, né, e daí peço para o Excel me dar um ajuste polinomial. Daí o Excel vai chegar lá com um polinômio de terceira ordem, quarta ordem, segunda ordem, quinta ordem. Vai ter um R quadrado lá de ajuste de dados. Então, a partir dessa plotagem e a partir do gráfico, vou ter uma equação de concentração de A e do tempo. Uma equação mesmo, equação polinomial. Eu posso fazer, pego essa equação polinomial, derivo ela, aqui, ó, e a partir dela eu tenho aqui uma equação que eu consigo calcular a taxa de reação. Ok? Isso, pessoal. Cosinhos são os parâmetros do polinômio. Tá? Vou abrir aqui, ó. Vai fazer um ajuste, ó. Vai fazer o ajuste de dados. Daí, ó, ajustei o dado. Ajustei aqui para um polinômio de segunda ordem, né, de segundo grau. Esses azinhos, ó, eles são esses caras aqui, esses valores numéricos. Tá? Esses parâmetros aqui, ó, eles não são variáveis, tá? Eles são parâmetros dependentes. Tá? Enfim, é parâmetro constante, tá? Os azinhos são constantes aqui, tá? Aí no final a gente vai ter uma equação com essa cara. Tá? Onde o x, no caso, aqui é o tempo, né? E o y aqui é o... x é o tempo e o y é a concentração. Eu pego essa equação e faço uma derivada dela. Bem simples. Tá? Como é um polinômio, é bem simples de fazer essa derivação. Tá? Daí, para cada tempo aqui, eu vou ir, né? Pego essa equação, derivo ela. Eu tenho uma equação da derivada da conservação do tempo. Com essa equação da derivada, eu vou calcular os valores de taxa. Tá? Então, eu tenho duas formas de calcular essa taxa aqui. Pelo método polinomial e pelo método numérico. Por que eu tenho que calcular essa taxa, professor? Para poder ter os dados de taxa e fazer o ajuste aqui da regressão linear para no final eu sair com a ordem dentro da taxa. Ok? Ok, pessoal? Então esse é um método diferencial. Então a gente vai fazer aqui um exercício aplicando esse método diferencial. Então, a gente tem aqui a reação do cloreto de trifenilmetila, chamando ele de reagente A, tá? Com metanol, um reagente B, produzindo em um meio, né, benzeno e piridina. A solução benzeno e piridina aqui, ela é só o meio inerte. Tá? Como se tirasse a água e colocasse esse material aqui nesse meio de benzeno e piridina. Piridina aqui não são reagentes, são inertes, tá? A temperatura que ele está dando para a gente é uma temperatura de 25 graus.
A piridina reage com HCl, que está precipitando como hidrocloruro de piridina, tornando a reação irreversível. Essa aqui é um pouco de blá blá blá, mas o que interessa para a gente é a temperatura, saber o reagente A, o reagente B, saber que a reação é irreversível, saber que ela tem essa estequiometria aqui, tudo 1 para 1. Tá? Daí a gente foi para o laboratório e obteve estes dados aqui de concentração em função do tempo. Tá? Dele dá a concentração inicial de metanol foi de 0,5 mol por decímetro cúbico e a concentração inicial de tritil foi de 0,05 mol por decímetro cúbico. Pede para utilizar o método diferencial para determinar a ordem em relação ao reagente A. Na letra B, ele pede para determinar a constante da taxa de reação, o casinho, sabendo que a reação é de primeira ordem em relação ao metanol. Ok? Então, como é que a gente resolve esse problema? Resolvo ele postulando aqui da taxa. Como a reação ela é uma reação irreversível, não tenho aqui o pedaço reversível da equação da taxa. Como eu tenho dois reagentes, eu vou colocar aqui o Ca e o Cb. Ok? Então, eu postulei aqui uma equação da taxa, onde eu não conheço as ordens de reação. Bom? Segundo passo, usar os dados em termos da variável medida, ou seja, concentração Ca. Se eu fui para o laboratório, determinei uma vez de concentração de A, pressões parciais de A, eu vou ter que trabalhar com os meus dados aqui todos em termos de pressão parcial de A. Tá? Isso não vem ao caso agora. Então, eu processo meus dados em termos da variável medida, Ca. Terceiro passo, procuro por alguma simplificação. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que a concentração de B pode considerar ela praticamente constante. Tá? Por quê? A concentração de B ela é 10 vezes maior do que a concentração de A. Então, procurei aqui uma simplificação, encontrei. Vou considerar aqui que durante essa reação, a concentração de B não vai variar. Ok? Quando eu faço isso, aquela equação que eu postulei, ela é simplificada. O menos RA, K, CA, alfa e beta, ela vira menos RA, que é igual a K' CA elevado a alfa. Eu não posso esquecer a ação. Quando vocês simplificarem, nunca se esqueçam que lá na frente vai ter que voltar o valor que foi simplificado para determinar o casinho. Tá? Então o casinho linha aqui é produto de K, CB elevado a beta. Quarto passo, tá? Começar a colocar meus dados no gráfico. Tá? Então eu pego a equação da taxa que foi dada, linearizo ela. Daí eu sei que a inclinação da reta do gráfico do log neperiano da taxa, do log neperiano da concentração, me fornecer a ordem de reação e esse mesmo gráfico, esse mesmo ajuste linear, por regressão linear, vai me fornecer a linha. Ok? E aí, pessoal, para acompanhar, está muito rápido. Diga lá.
pode assumir. Por que que a gente está considerando isso? Está falando que a reação é irreversível. Se a reação é irreversível, eu não vou me preocupar com a presença de consideração de C ou de D na equação da taxa. Tá? Então, como eu estou considerando irreversível, eu abandono aqui aquela outra parte da equação. Ok? Lembra lá que eu tenho a reação direta e reação inversa. Se a reação fosse reversível, eu ia ter aqui um pedaço, ia ter aqui K direto, né? Menos K da reação inversa vezes C de C elevado a gama, C de D elevado a outro símbolo. Só para tentar ilustrar, ó, se tivesse uma reação reversível, ia ter essa cara aqui, ó, tá vendo? Então, se eu tivesse uma reação reversível, a equação da taxa de reação ia ser diferente. O que acontece aqui? Como eu estou olhando para uma reação que talvez seja de segunda ordem, o que eu faço? Eu coloco um dos reagentes em excesso. Isso que a gente está fazendo aqui já é um método de excesso dentro do método diferencial. Então, o que acontece? Quando eu coloco um dos reagentes em excesso, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes a mais, posso fazer essa simplificação. Tá? Se eu não tivesse concentração de B, praticamente aqui, ó, se eu tivesse concentração de B igual a 0,5, por exemplo, tá? Eu não poderia fazer essa simplificação aqui. Ok? Como estou considerando que a concentração de B é muito maior que a de A, posso considerar que a concentração de B vai permanecer constante. Isso aqui é uma consideração. Tá? Eu faço uma consideração aqui para simplificar. Ok? Posso avançar? Então faço aqui a linearização. Tá? Só que para eu poder plotar o gráfico, eu tenho que pegar os dados aqui, calcular a partir deles os valores de taxa de reação. Então, para o ponto zero, né, quando t igual a zero é o primeiro ponto. Quando t igual a 300 é o último ponto, eu calculo dessa forma, como está em tela. Tá? E daí aqui eu tenho a forma como eu calculo pontos intermediários. Por exemplo, aqui para o ponto de n igual a 1, eu pego o ponto que vem depois, o ponto que vem antes, faço uma diferença entre eles e faço aqui o cálculo. Ok? Dado isso, ok, pessoal? Aí vem a pergunta, professor, de onde veio esse 10 a menos 3 aqui? O senhor aqui só tem valores que não são exponenciais. Porque esse valor de CA aqui, ó, é 10 ao cubo. Então, quando eu jogo para a equação, eu tenho que passar esse 10 ao cubo, outro lado, como 10 a menos 3. Tá? Então, CA2 e CA0 tá? São valores multiplicados por 10 a menos 3. Ok? Ok, pessoal? Daí assim eu faço os cálculos e obtenho valores aqui para DCA-DT. Outra observação, quando eu calculo, o valor vai dar negativo. Tá?
Quando eu colocar aqui para a tabela, basta eu colocar esses negativos para dentro do DCADT. Então aqui eu tenho os meus valores DCADT, os valores da taxa. E aqui eu tenho os valores que o problema me forneceu. Tempo, concentração, valor do log neperiano da concentração, valores da taxa que eu já calculei, os valores aqui de CADT, log neperiano da taxa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou plotar um gráfico desse log neperiano da taxa, CADT, função do log neperiano de CA. Então aqui, ó, log neperiano da taxa, função do log neperiano de CA. Pontos experimentais como pontos no gráfico. E o ajuste linear, que dado aqui por regressão linear, caracterizado por uma reta. Nunca, jamais, fiquem tentados em pegar aqui o Excel, fazer esses pontos serem ligados só pelas retas que tem lá no Excel. Está errado. Quando vocês forem fazer ajuste de dados, apresentar dados experimentais têm que estar no formato de pontos. Todo e qualquer ajuste está no formato de reta. Não precisa ficar ligando os pontos aqui no gráfico não, tá? Então desse ajuste a gente sai aqui com essa equação. Log neperiano de DCA menos DCADT igual praticamente 2. Pelo log neperiano de CA menos 2,092. E o ajuste aqui, ó, ajuste aqui acima de 95, 98, a gente vai considerar um ajuste adequado. Ok? Então, respondendo ao item A, o gráfico ele fornece uma inclinação igual a 1,995, praticamente segunda ordem. Tá? Pode considerar aqui como segunda ordem, mas se quiser deixar esse 1,995 aqui não tem problema. Bom, calcular o valor do conjunto da taxa, é o coeficiente linear, tá? Log neperiano de K' menos 2,092, K' 0,123 decímetro cúbico por mol por minuto. Ok? Lembrando que a gente fez uma simplificação, né? Então a gente saiu com K', agora a gente vai calcular o Kzinho. Ok? Na letra B, o problema forneceu para a gente reação de primeira ordem em relação a reagente B, em relação ao metanol. Então, a gente sai aqui, ó, com beta igual a 1. O valor de CB a gente já tem lá do início do problema, que é 0,5 mol por decímetro cúbico. Daí eu fazendo essa conta, chega aqui que o Kzinho é igual a 0,246 decímetro a sexta por mol menos 2 por minuto. Ok? E aqui, a equação da taxa que a gente postulou, essa equação da taxa que a gente postulou aqui, ó, ela fica com esse formato. Ok? Dúvidas, pessoal? Então aí, ó, o que eu fiz aqui? Eu calculei ordem de reação, reagente A, o B eu já conhecia, eu calculei a constante da taxa para uma temperatura. Qual a temperatura, vocês lembram?
temperatura de 25 graus Celsius. Essa constante da taxa que a gente calculou, ela é para a temperatura de 25 graus Celsius e nessa temperatura de 25 graus Celsius a gente teve esse conjunto de dados. Ok? Ok, pessoal? O que eu quero destacar aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma temperatura de 50 graus Celsius, conseguiria resolver esse problema? Conseguiria. Os 50 graus Celsius, o problema deveria me fornecer essa tabela para a variação da concentração de ar em função do tempo, só que para a nova temperatura, a temperatura de 50 graus. Ok? Aplico a temperatura nova tudo que eu fiz aqui. Mesmo raciocínio. Aplico. Mesmo raciocínio. O que vai mudar? Valores numéricos vão mudar. Tá? Mas o raciocínio vai ser o mesmo. No final aqui, vou sair com uma reação de segunda ordem. Tá? Expectativa ordem ser 2. O que vai mudar aqui? Vai mudar esse carinha aqui. Okay? Porque quando eu altero temperatura, o que eu altero, pessoal? Não. Quando eu altero temperatura, eu altero esse valor da constante da taxa. Correto? Então, se eu tivesse os dados a 50 graus, eu ia sair aqui um valor de constante da taxa para a temperatura de 50 graus. Ou seja, no meu problema, eu ia ter a constante da taxa K1, a temperatura lá 298,15 Kelvin, que é 25 graus Celsius. Foi o valor que a gente conheceu aqui, né? Calculou. Eu ia ter uma temperatura K2, eu ia ter um valor K2 para essa temperatura de 50 graus, que dá... O que dá, hein? Mais 123. Tá? Então, olha só, se eu tivesse um outro conjunto de dados nesse problema, para a temperatura de 50 graus, isso aqui é 25, isso aqui é 50. Tá? Se eu tivesse um conjunto de dados e eu conseguisse determinar um novo valor de constante da taxa para essa temperatura nova de 50 graus, eu ia ter duas constantes da taxa e duas temperaturas. Correto? Daí a gente viu lá no último capítulo essa equação aqui. Lembra dela? O que eu quero falar aqui? Se eu tiver um problema, um outro conjunto de dados com uma temperatura diferente, consigo determinar a constante da taxa. Depois eu vou ter um par
eu vou ter, né, duas constantes para duas temperaturas. Daqui eu consigo determinar o Azinho, o fator de frequência. Eu consigo determinar o Ezão, que é a energia de ativação. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque vai ter uns problemas aí na lista de vocês. Eu vou querer essa equação aqui em função da temperatura. Tá? Então, quando eu for fazer a função da temperatura, o que vocês vão ter? Vocês vão ter o fator de frequência A aqui, que é um valor numérico, um valor aleatório. Então, vocês vão ter aqui de frequência vezes exponencial menos E sobre R. Tá? O E sobre R, a reativação vai ter um valor e o R já é constante. Então aqui em cima vai ter um valor numérico, sei lá, 500, dividido por uma temperatura, que é a temperatura que está variando no sistema. CA, CB. CA aqui. Ok? Conseguiram entender o que eu quero passar para vocês aqui nesse ponto? Então, beleza. Eu aprendi em primeiro momento como é que eu determino a ordem, eu determino o casinho. Se o problema me pedir para achar a equação da taxa em função da temperatura, o problema tem que me fornecer um segundo conjunto de dados, uma temperatura diferente, para eu achar um novo casinho. Com esse casinho, eu vou atrás do fator de frequência e da energia de ativação por arranhos. Depois que eu tiver o A e o Ezão, consigo montar a equação com essa cara aqui. Ok? Basicamente, esse pacote todo aqui, ó, esse pacote que eu coloquei aqui, ó, é o casinho, uma equação para calcular o casinho, que é uma equação do casinho em função da temperatura. Ok? Ok, pessoal? Compliquei muito a cabeça não, né? Tá? Então tá bem gravadinho, tá bem visível. Tá mais ou menos aí 1 hora de aula. Essa dica aí. Vai ter exercício que vocês vão precisar fazer isso. Tá? É isso. Então esse, pessoal, foi o método diferencial. Tá? Então eu vou para o laboratório, coleto dados de concentração de ar em função do tempo. Só de coletar esses dados de concentração em função do tempo, já consigo ter uma estimativa da ordem de reação. Porque eu posso pegar e usar outro método. Poxa, será que essa ordem de reação e essa constante da taxa que eu determinei pelo diferencial, elas realmente estão corretas? Existe algum outro método mais simples do que o diferencial? Existe. É o método integral, que ele é um complemento do método diferencial, ou seja, ele pode vir para confirmar os resultados do método diferencial, ou se eu já conheço que a reação, se eu na verdade só conheço não, se eu desconfio que a ordem de reação, que é aquela reação de uma determinada ordem,
já posso aplicar esse método integral. Então, reação lá de tratamento de matéria orgânica no tratamento de água, geralmente são reações de primeira ordem. Então, deixa eu pegar os dados de concentração, carga orgânica e função do tempo e ver se eles se ajustam a uma cinética de primeira ordem. Ajustou, beleza. Não ajustou, o que eu vou fazer? Tá? Então, a gente usa o método diferencial dessa forma. O estímulo, ordem de reação. Dessa ordem de reação, eu vou ter que integrar a expressão da taxa de reação. Tá? Lembrando, eu estou olhando para o reator batelado. Então, tenho que resolver aquela equação do reator batelado para aquela ordem que eu estou dizendo que é. E vou fazer uma análise gráfica. Tá? Comparo os dados obtidos com os resultados esperados por ajuste de dados. Ou seja, os dados experimentais vão se ajustar a uma equação característica e essa equação característica vem da integral da expressão da taxa de reação. Se o ajuste for aceitável, a ordem que eu estimei é correta. Se o ajuste não for aceitável, tenho que voltar e estimar uma nova ordem de reação. Tá? Então, por isso que é bom a gente utilizar o diferencial primeiro, assim que for para o laboratório, e depois aplicar o integral. Tá? Então, aqui a gente tem um balanço molar lá para o reator batelado. Aqui no final das contas a gente chega nessa equação. RA igual a dCAdt, ou menos RA é igual a menos dCAdt. A gente está olhando aqui para uma reação irreversível, do tipo A dando B, e uma batelada a volume constante. E também está considerando mistura perfeita, tá, pessoal? Considerando aqui o reator ideal sempre. Então, o que eu faço? Uma ordem de reação, ordem 0. Ordem de reação, ordem 0. Tá? Segundo passo, integro a expressão da taxa. Então, RA é igual a menos Kzinho. RA menos Kzinho eu substituo aqui na equação da taxa. Resolvo a integral e chego aqui numa equação característica. Daí eu vou comparar essa equação com os dados que eu obtive. Então, se a minha reação for de ordem 0, quando eu plotar o gráfico CA em função do tempo, dados de concentração têm que se ajustar a uma reta, tá? Com uma inclinação negativa. O valor de CA0 vai poder ser determinado direto do gráfico. Tá? O CA0 eu já conheço, mas aí ele também pode aparecer aqui no gráfico. Tá? E a inclinação da reta vai me dar o valor da constante da taxa. Ok? Complicado? Complicado isso, pessoal? Estão me ouvindo? Isso daqui provavelmente vocês devem ter visto em físico-química. Tá? A Cláudia dá para vocês isso. Aí primeira ordem, né? Primeira ordem, integro, chego na equação característica. Então, ó, eu já tive uma mudança acentuada de gráfico. Tá? Uma mudança acentuada de equação. Tá? Então, eu integrei, eu saí aqui com o log neperiano de CA0 sobre CA igual a K vezes T. Eu tenho aqui, ó, ploto os dados de log neperiano de CA0 sobre CA em função do tempo.
E os meus pontos experimentais têm que se ajustar a uma reta. Passa pela origem. Tá? A inclinação dessa reta é positiva. Tá? E o coeficiente angular dessa reta vai me fornecer um valor aqui, a constante da taxa. Mas professor, peguei, beleza, ajustou, o R quadrado deu 99%, mas na hora de fazer o ajuste aqui, eu vi com KT mais uma beirinha ali, mais um resíduo. Isso está errado? Não, está errado não. Lembrando, você está pegando dados experimentais e está ajustando a uma reta. Então, o resíduo que fica aqui não tem significado físico, não tem significado químico. Tá? É um valor que vai aparecer por uma questão do ajuste de dados. Tá? E basicamente ali vai dizer ali, erros experimentais. Mas a gente não interpreta esses dados, esse valor que aparece aqui, quando a gente faz esse ajuste. Tá? E para a segunda ordem, tá? Eu pego, passo aqui, né, digo qual é a ordem, faço a integração e chego aqui numa equação característica, tá? Onde eu ploto o gráfico do inverso da concentração, função do tempo, onde eu vou ter um gráfico que não passa pela origem, tá? Ele vai começar aqui no valor que é o inverso do C a 0, vem aqui. E a inclinação da reta vai ser positiva e o valor da constante da taxa vai ser o coeficiente angular. Ok? Isso, pessoal. A gente vai pegar aquele exercício anterior, vai aplicar ele aqui, e agora já para o método diferencial. O que a gente viu aqui? Quero determinar o que? A ordem de reação em relação ao reagente A. A gente já viu que o reagente A ele é uma reação de segunda ordem em relação ao reagente A. O que a gente faz então? Pega a equação para a segunda ordem, que é esta aqui. Daí a gente chama o K'. Lembrando que lá no exercício 1 a gente fez essa simplificação. O K' aqui ele é uma simplificação do nosso cálculo. Tá? Aqui a gente tem tabela de dados, os dados que foram fornecidos, o inverso do CA, pego o inverso do CA e ploto a função do tempo. Daí eu saio aqui com essa figura. Ok? Coeficiente angular. Primeiro, ajustou? Está bem ajustado os dados? O que vocês acham? Então, se ajustou os dados, confirmei que a reação é de segunda ordem. Tá? E daqui, ó, o coeficiente angular dessa reta e é o K'. Tá? O coeficiente angular é o K'. Tá? Só que a gente já sabe que quem é K', a gente já viu lá atrás. K' igual a K CP elevado a beta. Tá? Daí o Kzinho a gente calcula dessa forma. O beta a gente já sabe que é 1. Tá? E o CB a gente sabe que é 0,5 porque ele fornece no problema. Então aqui 0,5 mol por decímetro cúbico. Daqui eu saio com o valor do Kzinho que eu determinei pelo método integral. Tá? Ah, professor, mas deu diferente, 0,250
e 0,246. Tá certo? Tá errado? Fiz alguma coisa errada? Não. Os dois valores estão corretos. A situação é que você determinou o primeiro pelo método diferencial e o segundo você determinou pelo método integral. Então, se a gente estivesse olhando aqui uma reação química que a gente não conhece, está começando a estudá-la, se a gente fosse publicar, por exemplo, um trabalho sobre essa reação, eu não ia só colocar aquele primeiro valor, eu não ia colocar esse último valor. E eu não ia utilizar só essas duas técnicas. Eu ia utilizar uma terceira técnica que eu vou falar na próxima aula. Tá? Mas eu pego e faço esse ajuste de dados, utilizando ali pelo menos três técnicas, para eu poder ter uma comparação ali de valores entre essas técnicas. Ok? Difícil isso, pessoal? Então, ó, 20 minutos. A lista de vocês, pessoal, não se preocupem com o exercício 3 e o exercício 4. Tá? Aqui um exemplo, ó. Vou fazer aqui esse 2. Isso aqui já está lá no Classroom, tá, pessoal? Aqui o entendeu de método, a parte aqui do método diferencial. Ele pede aqui no problema. A reação de esterificação do ácido acético e o ciclohexanol, resultada por A mais B com C mais D, foi produzido em um reator batelado a 40 graus Celsius. Tem um tempo aqui começando em 120 minutos, termina aqui em 480 minutos. Concentração de B começando em 2,07 e terminando aqui em 1,45. O que ele está pedindo? Só para calcular a taxa. Só que a gente calcule menos dCB/dt. A taxa de consumo do reagente B em função do tempo, utilizando diferenciação numérica pelo método de usando métodos de diferenciação numérica aqui risca, tá? Que tá assim. O método de diferenciação pelo ajuste polinomial e pelo diferenças finitas. Tá? Comparar os resultados obtidos. Dá para ver bem aí, pessoal? Então, olha só. O que ele quer basicamente? Que a gente calcule dCB/dt, diferenças finitas por polinomial. O que a gente faz? A gente vem para o Excel. Tá? Quem não tem familiaridade com o Excel, pessoal, sugiro procurar um curso básico aí, tutoriais básicos aí de YouTube. E eles precisam muito de Excel. Não só aqui na vida acadêmica, mas na vida profissional vocês vão precisar. Tá? Saber o basicão aqui de Excel vai ajudar muito. Tá? Eu pego os dados, coloco aqui. Ok. Calcular o CBDT. Calculo. O que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular
vou desse BDT para o primeiro ponto e para o último ponto. Professor, por que o senhor passou o X nesses dois aqui? Porque quando eu olho para o 120 até o 360, meu ΔT ele é de 30. Entre 120 e 360, eu estou variando de 30 em 30. Quando eu venho em 360 para 420, está variando de 60 em 60. Tá? Então eu não utilizo os dados de 420 e 480. Só de 20 e 360. Primeiro ponto, utilizo os três primeiros aqui para calcular. E o último ponto, utilizo os três últimos aqui para calcular. Professor, eu não sei quais são essas equações. As equações, vocês têm uma dica de como usá-las. E aqui no exercício, como é que eu abro? Tem a equação fechada. Aqui, primeiro ponto, equação fechada para o último ponto, equação fechada. E eu tenho aqui equações já abertas. Tenho aqui 7 pontos. O primeiro ponto é o 0, o último ponto é o 6. E nesse problema eu tenho problema eu tenho 11 pontos. O primeiro ponto é o 0, só que para diferenças finitas eu só vou utilizar até o 8. Quando eu olho para esse cálculo, vou ter esse de ponto 0, vou ter dos pontos intermediários, e o meu último aqui vai ser DCB por ponto 8. Tá? Eu vou utilizar CA5, CA6 e CA7, que é CB5, CB6 e CB7. Tá? Nossa, a gente monta os últimos. Então, eu vou usar o 6, o 7 e o 8 aqui no final, tá? Aqui, ó, tá como a gente monta. Então, tá como a gente monta. Final. Dentro, tá? A gente monta. São os intermediários. Ok? Ok, pessoal? Beleza. Aí tem um outro gráfico. O que eu estou fazendo aqui nesse outro gráfico? Nesse outro método. Aí, aqui eu matei já. Eu matei de diferenças finitas, o cálculo. Agora eu vou fazer o cálculo para o polinomial. O que, que eu faço? Pego os dados. CB em função do tempo. Ploto o gráfico aqui. Variação da concentração de B, tempo e o tempo. Quando eu faço a plotagem de dados, eu faço a plotagem de dados e gráfico. Quando eu ploto esse gráfico, ele fica feião. Então, vai precisar formatar.
Tem mais familiaridade com o Excel, copia os gráficos e daí vai só alterando os valores dentro deles. Tá? Depois eu preciso formatar esse gráfico aqui, tal. Depois que eu formato ele, mais ou menos com essa cara, eu venho aqui no conjunto de dados, clico com esquerdo, na eles. Depois que eles estão selecionados, botão direito, vem adicionar linha de tendência. Tô vendo que linear tá uma porcaria. Exponencial tá legal. Vou colocar aqui o polinomial. Para ele exibir a equação no gráfico, pedir exibir o r quadrado. Fiz isso. Vou pegar a equação, vou trazer para cá. Essa equação aqui, ela é a concentração de A como uma função tempo. Ok? Perdão. Função de B. Quando eu derivo essa equação, eu venho dcp dt como uma função de tempo. Ok? E daí eu pego essa equação e uso ela para fazer o cálculo. Então aqui, ó, 4/10 elevado a menos 6 vezes o tempo aqui, ó, 4/10 a menos 6 vezes o tempo naquele ponto, menos 3,1 vezes 10 a menos 3. Não está multiplicando ninguém. Tá? Faço isso. Faço isso para o primeiro e daí nem me bato com os outros. Posso arrastar. Ok? Isso, pessoal. Sim, pode. Ele pode. Ele pode. Por isso que eu arrastei para tudo aqui. Tá? Aí, o problema pediu para os resultados. Aí eu não tenho nada para fazer, né? Aí eu coloco um gráfico aqui comparando os resultados. Tá? Quando eu ajusto polinomial, olha só, o ajuste polinomial de dados mais uniformes, digamos assim, tá? Pelo diferenças finitas, eu tive dados muito mais diversos. Tá? Quando eu comparo com o ajuste polinomial. Tá? Por que isso acontece? Acontece porque quanto maior o intervalo, maior o meu erro. Isso daqui é uma diferenciação numérica, basicamente, que eu estou fazendo. Pegando uma técnica lá de cálculo numérico, tá? E daí estou usando ela aqui para achar uma derivada. Quanto maior esse meu intervalo, maior vai ser meu erro. É útil terminar dessa forma? É. Mas eu tenho aí mais uma técnica que dá para comparar. Tá? E no Levenspiel, pega um negócio mais doido ainda, cara. O Levenspiel ele faz uma coisa
Que ele faz meio que no olhômetro. Nem passo para vocês aqui. Ele termina essas derivadas aí de outro jeito. Nem gosto de dar aula para vocês sobre ele. Gosto de dar desse jeito aqui porque consegue calcular, consegue olhar para o resultado. Beleza? Aí assim a gente tem aqui dois métodos para calcular o MA. Como que a gente viu hoje, pessoal? Vocês conseguem fazer exercício 1, exercício 2, 3 e o 4. Não batam cabeça, tá? Porque tem um negócio aqui que eu deveria ministrar, não consigo ministrar, que é esse pedaço aqui. Eu tenho que sair da concentração, tenho que sair desse PT com outra variável. Perde muito tempo com isso. 5, 6, 7, dá para fazer. 7 já dá para vocês meterem a cara aí. O 7, talvez não. O 10 dá para fazer também. Beleza, pessoal? Dúvidas? Beleza, pessoal. Então é isso. Semana que vem a gente termina o conteúdo. Eu lá estou pensando aqui como é que eu vou fazer a P3 de vocês. Estou elaborando aqui. Estou pensando ainda, estou tirando da cabeça ainda. Para poder passar para vocês, eu tenho que gabaritar certinho, porque eu queria passar um exercício diferente para cada equipe. Mesmo nível de exercício, mesmo tipo de exercício, do mesmo nível, mas diferente para um colar um do outro. Beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, boa semana e até semana que vem.